Saudações! Acreditamos que toda a gente tem, no mínimo, uma história engraçada para contar. Este programa convida as pessoas a partilharem dessas histórias. Hoje temos 3 casos que aconteceram a 3 simpáticos casais e que nós gostaríamos de deixar ao vosso critério. E para nos ajudar na avaliação destas histórias, connosco um júri composto de 3 pessoas, a quem eu desde já dou as boas-vindas e agradeço a colaboração. Ana Fernandes, Isabel Ricardo e Valdemar Mesdubi. Este júri, composto de pessoas, todas elas com um fino senso de humor, vai, no final do programa, nos dar uma opinião sobre as histórias aqui apresentadas. Isto de acordo com o grau de suspense, de invulgaridade e de humor. O júri irá também atribuir pontos de 1 a 10, o 1 representando o menor valor e o 10 representando o maior valor. A primeira destas histórias pertence ao casal José e Conceição de Melo, uma família nada estranha a histórias de sucesso. Muita gente, de certo, já ouviu falar das companhias Melo Landscaping e Allstone Quarry Products, responsáveis pela construção da maior estátua nativa de pedra no mundo e também de um palco-jardim que foi galardoado com um prémio nacional. E por aí adiante. Ora bem, será que a família Melo tem mais alguma história de sucesso a contar? A história de sucesso para a nossa família é a própria família. Da forma como vivemos, como trabalhamos juntos, isso é que nos dá mais alegria. É verdade que é bom ser premiado quando se faz um bom trabalho, mas isso por si não é o suficiente. Será que a história que nos vão contar tem a ver com a família? Tem. Ah, tem? Yes. Não é difícil de adivinhar. Diga-me, como é que aconteceu? Olha, a gente estava... Meu marido gosta muito de festas e a gente estava a fazer os anos dele, estávamos a preparar tudo e ele teve uma surpresa. Anos... Uma surpresa de susto. Ora bem, vocês estavam a preparar a merenda e depois aconteceu uma surpresa que o assustou. Como é que isso aconteceu? Olha, eu vi tocar uma sirena, joguei que tivesse acontecido alguma coisa, comecei a olhar, não vi lume, não vi nada, disse, olha, pobres vizinhos, deve ser alguma coisa que aconteceu aqui perto. A sirene estava ainda longe, o seu ferro pá, Sim, e depois sim. o que é que aconteceu a seguir a isso? Depois o barulho aumentou, Foi-se aproximando. foi-se aproximando e a menina se aproximando, cada vez eu procurei mais, mas não conseguia ver, só eu via. À maneira que isto se aproximou, eu lembrei-me, olha, os bombeiros devem estar perdidos. Era para outro lado e entraram cá. Mas ainda ao longe, foi só isso que eu pensei, estão enganados, perderam-se de comigo. E depois? E depois, à maneira que se vieram aproximando, eu achei que eles vinham a guiar com muita velocidade. Já começou a ouvir o barulho do carro vinha, na estrada. Sim, na estrada, vinham a guiar com muita velocidade e disse, olha, se devem ser mais chofeiros para guiar numa propriedade privada. O carro entrou na sua propriedade, não é? Entrou na parte de trás da casa. No quintal. Sim. E na altura em que o carro para no quintal, qual foi a sua reação? E fiquei zangado, disse, olha, se deve ser um machafeiro que vem guiar numa propriedade privada e em excesso de velocidade. Quando eu me aproximei do carro, vi o meu filho que vinha a guiar e vi os meus netos, mas lembrei-me que eles deviam ter pedido o carro a alguém para fazer a brincadeira. Quando é que o senhor descobriu a verdade do carro? Eu vi o nome dos meus 4 netos escrito. Nessa altura, eu acreditei que fosse o carro que fosse nosso. Mas como é que é? Não se oferece um carro dos bombeiros todos os dias? O que é que se passa aqui? Oferece isto a uma pessoa que tem tudo? Ou oferece isto a uma pessoa que tivesse uma pontinha de desejo de possuir um carrinho destes? José, qual delas é que é? Bem, eu penso que, por uma razão, eu não me importo de carros, não me faz diferença guiar uma bicicleta ou andar de pé, eu não gosto de carros, quase, e então o único carro que eu gostava e gosto é um caminhão dos bombeiros.
Ah, sim? E porquê? O que é que o atrai? Eu acho que os bombeiros funcionam de uma forma que eu admiro muito. Eles trabalham de noite, trabalham os fins de semana, dias de festas, para ajudarem outras pessoas. E para mim são pessoas muito dignas de ser admiradas. E quando eu vejo os bombeiros, digo, olha, lá vai alguém que vai ajudar alguém a fazer alguma coisa de bom. Sempre gostei. Este carro é um carro verdadeiro, tem todo o equipamento de um carro dos bombeiros, não é só para inglês ver. Não, trabalho. Trabalha e funciona e tem todo o equipamento, não é? Diga-me uma coisa, o senhor, o que é que faz com o carro agora? Anda à procura de incêndios? O que é que faz? O que é que faz? Não devia ter perguntado isso. Eu não sei guiar. Eu não guio, eu sei guiar o carro, mas o caminhão dos bombeiros eu nunca guiei. Não. Ah, não? Não. E se eu lhe pedir para conduzir hoje, vai conduzir? É capaz de fazer isso? Eu posso experimentar, mas ainda não experimentei. Eu gostava que o senhor batizasse o carro hoje. Posso experimentar. Boy, this is fun. I want to be a fireman. I feel good. Woo! Foi uma festa memorável, essa sua festa de anos, devido a esta Sim, oferta a festa acabou por aí? Não. Ou vocês fizeram uso do carro nesse dia? O que é que Isto aconteceu? foi o princípio da festa. O que é que aconteceu? Os meus filhos chamaram-me para tirar uma fotografia lá perto. Sim. Quando eu fui para tirar a fotografia, melhoram-me tudo. Não foi só ficar molhado, é que, além de ficar molhado, é cair. Os meus netos, caí, não pisei. Os meus netos gostaram De ver. imenso de ver e disseram-me que foi a festa melhor que estiver até aquele dia. O carro dos bombeiros e o susto e a surpresa que ele causou ao José de Melo. Já estou a ver aqui o júri a tomar apontamentos. Mãos à obra, amigos, porque a nossa segunda história já vem a seguir à pausa comercial. Trata-se do mistério do objeto voador que aterra na varanda. Histórias que me contaram visitou o casal José e Carmélia Carvalho. O caso deles passou-se a altas horas de uma noite fria de inverno, após o casal ter assistido a uma festa do Espírito Santo. A Carmélia começa por nos contar o que os levou a esta festa. O que nos levou a essa festa é a grande fé que a gente temos. Fomos criados com isso lá e gosto muito do Espírito Santo. Sentimos a fé, fomos criados naquilo e sentimos sempre aquela fé no Espírito Santo. Depois de acabar o jantar do Espírito Santo, vocês foram para casa, não é verdade? Sim. A que horas é que chegaram a casa? Era 20 para as 2 da manhã. Da manhã. Foi um jantar prolongado, não é? Prolongado, yeah. E então, quando chegaram a casa, como é que foi? O meu marido seguiu para o drive para pôr o carro na garagem e eu fiquei à frente e fui-me aproximando para abrir a porta da entrada. Da entrada da casa. E depois o que é que aconteceu? Depois vi uma pombinha em cima do fence da varanda. A senhora viu uma pombinha no varandinho? No varandinho da varanda. À entrada? À entrada. Fiquei admirada, porque àquela hora da manhã nunca tinha visto nada daquilo e eu fiquei assim surpreendida, comecei a olhar para ela, ela olhou para mim, quando olhou para mim ela saltou para o meu ombro e veio para a palma da minha mão. Assim, sem mais nem menos? Sem mais nem menos, Sem nem mais nada. nem menos. Ó José, olha o que eu encontrei aqui na varanda, uma pombinha. E eu segui para a frente e vinha mostrar ao meu marido. E ele A disse, senhora foi mostrar a pombinha ao vinha marido? sempre pelo drive fora, já era quase 2 horas da manhã, e ela sempre agarrada na minha mão, e ele disse isto que é, e eu disse é uma pombinha. O senhor não conheceu a pombinha? Por Não, Estava estava escuro. E ele responde, essa pombinha está doente, alguma perna partida? Porque eu disse que ela para estar aí, ou alguma perna partida, ou está ferida. Para ela O ficar senhor assim. viu se E ela estive a ver tudo, não vi nada. inspecionou a pombinha, não é? Vi isso. E estava completamente Tinha as saudável. perninhas todas direitas, tinha tudo. Sim, E esta noite estava a alguns 20 graus negativos. Na noite em que vocês encontraram Encontrei. a pombinha, estava frio, Estava porque isto frio, foi bastante. em janeiro, não é? Em janeiro. Depois a pombinha deixou-se ficar com vocês aqui mais alguns dias, não é? Carmela, e como é que foi? Quando ela ficou comigo, ela nunca mais me deixou.
A pombinha deixou-se ficar com vocês. Não é uma situação vulgar. Como é que vocês explicam este fenómeno? Tive que falar com um padre para perguntar. E falei com o padre e o padre disse-me, olha, o que eu te posso dizer é que isto é uma coisa muito rara de acontecer. Dê-te os meus parabéns, porque se ela foi bater à tua porta, à tua casa, tanta casa na tua rua, tanta varanda, e ela foi para aí, é porque é para ti mesmo. Ele disse, isto é um bom sinal e vais ter um milagre e vais ter muita coisa boa. O senhor não falou com o padre ou falou? Não. Não. Na sua opinião, o que é que se está aqui a passar com esta pombinha? O que se passa é que talvez seja um caso raro, não? Como diz, tanta varanda e tanta casa por aí cima, porque é que ela veio se meter aqui. E a gente, sabendo que vínhamos de uma festa do Espírito Santo, chegámos aqui a encontrar-nos, aquela pombinha, ainda dá mais para acreditar que parece que uma coisa que foi... Portanto, o senhor pensa que poderá haver uma ligação entre esta pombinha e a fé que vocês têm no Espírito Santo? Talvez haja. Como é que é a rotina do dia-a-dia com a pombinha? Como é que ela se comporta? Vocês, portanto, alimentam-na, tratam dela diariamente? Diga-me como é que é o dia-a-dia. Todos os dias vou ter com ela 4, 5 vezes por dia. E eu faço festas, quando eu estou no quarto de jantar, abro a janela. Pois. Quando ela me sente, elas já vão chegando. E eu digo, minha linda, anda cá, meu amor. E ela vai e fica rente à janela e ainda faz assim com a cabecinha para ela ver. Canta, meu amor, canta. Todas as vezes que eu digo que ela canta algumas 6, 7 vezes. Ah, é? Cada vez que eu digo para ela cantar, ela canta sempre. Canta, meu amor, canta, canta. Ela está à minha procura. Ah, linda, canta, canta, meu amor, canta. Canta. Obviamente que existe uma amizade entre a senhora e a pombinha. Eu não estou a ouvir o José dizer que faz essas carícias à pombinha e que a pombinha que lhe canta. Como é que é? O senhor fica de fora? Fica. Até ela agora já não foi, mas não faz parte da vida da pombinha? Mas de primeiro se ia para tocar nela, ela fugia. Só que agora já não, agora ela já me deixa tocar. Mas ela é que prepara tudo, ela é que lava. Pois. Lava todos os dias com água, ela que lhe põe a comida, ela que põe a água, portanto ela deve gostar mais. Mas ele está a ficar jealous, porque faço muitas festas à pombinha. Ah, é? E ele diz, a quem é que estás fazendo festas? À pomba. Está fazendo mais festas à pomba do que me faz a mim. Mas o senhor devia também ter uma pombinha sua. O senhor não tem pombinha, a pombinha é da sua senhora. O da cobra está certo. Dá a impressão que esta pombinha que é quase como um membro da família. E vocês têm realmente amizade? Muito. Eu deduzo que se esta pombinha quiser ficar por aqui, que tem casa para o resto da vida, Toda a vida. Pode ficar sempre. Até a vida te vê. É a minha companhia aqui todo o dia. Falo com ela, vou à janela, vou lá fora, pego nela ao colo. Como fosse uma netinha minha, uma pessoa de família, pego nela. A ternura desta última imagem diz tudo, não é verdade, Júri? A nossa terceira história tem tudo menos ternura. Agarrem-se às vossas cadeiras, porque já a seguir, uma viagem mexida. Muita gente é bem capaz de ter histórias de viagem tão engraçadas como aquela que aconteceu à família de José e Isabel Santos. Há uns 30 anos atrás, a família encontrava-se em Rhode Island, nos Estados Unidos. Bem, mas eu vou deixar a Isabel continuar a história. Estávamos de férias no verão com os nossos filhos que eram pequeninos. Sim. E fazia anos nesse dia, então íamos jantar fora com um casal amigo. Indo na estrada eu vi um macaco. Tu viste um macaco? Um macaco. E eu quando vi o macaco, disse ao meu marido, para. Tu dizes ao teu marido para parar e ele para? Não, ele não queria parar, porque nós já íamos um bocadinho atrasados para nos encontrarmos com os nossos amigos. E ele continua a andar. Mas escuta, mas não disseste que tinhas visto o macaco? Pois eu vi o macaco. E eu disse ao meu marido, Zé, estava ali o macaco. E ele? José? Estava a dirigir. Tu não acreditaste? Eu não, quer dizer, eu ia com tanta pressa, já ia com fome. Eu queria era jantar, não queria agora do macaco.
Pois. O macaco para mim Pois continuaste a conduzir. conduziu sempre a andar, não é? É. Mas tu não ficaste satisfeita com o não dele? Não, eu disse, Zé, tu tens que parar. Isso para Pois. quê? Zé, é um macaco. Aqui na América, por favor, pensa que este macaco tem um dono, que deve andar à procura dele. Se calhar o macaco já não come há uns poucos dias. E eu fiz logo ali um grande drama, está a entender? Pois, foi assim que o convenceste. E assim é que eu convenci, então ele sempre anda, finalmente, ok, pronto, Parou. vamos lá parar. Parou. Ele diz-me assim, o que é que vais fazer agora? E eu olhei, assim muito ao longe, um Lá para farm, cima, lá para cima. vi uma casa. Ah, E eu pensei, se calhar aquela casa ali moram lá os donos do macaco. do macaco. E E então comecei a andar. foste até à Fui casa. até à casa. Bati à porta e um senhor veio e disse, deseja? Eu disse, o senhor tem um macaco? E ele disse-me assim, onde é que está o macaco? Onde é que está o macaco? Eu fiquei assim meio assustada. Eu disse, bem, o macaco estava ali para baixo, ali na estrada. Então o homem disse, senhora, ma'am, você corra o mais rápido que possa. Eu disse, porquê? Aquele macaco é raivoso. Eu disse, mas raivoso? Sim, olha, ele ontem atacou uma senhora, mordeu-a toda e ela foi parar ao hospital. Ui. Olha, quando ele me disse que o macaco tinha mordido uma senhora e que ela tinha de parar ao hospital, eu disse, ai, eu desta vez devia ter escutado o meu marido. Nem sempre se deve escutar os maridos, mas desta vez eu devia ter ficado quietinha no carro. Ficaste assustada? não foi? Assustada. É. E depois o homenzinho disse assim, mas não tenhas medo, eu tenho aqui uma coisa e eu vou-te ajudar. E então ele foi atrás da porta e tirou um baseball bat, que não sei como é, pau de beisebol. um pau de beisebol e diz-me assim, olha, tu agora corres e eu vou atrás de ti com o pau Para. para matar o macaco, se o macaco Para te atacar. defender. Para me defender. Ora bem, Joe, o senhor está dentro do carro à espera da sua senhora e de repente vê-a a correr loucamente em sua direção com um homem estranho atrás dela, também a correr com um pau de beisebol na mão. O que é que o senhor pensou? Quer dizer, eu não sei bem ao certo o que é que eu pensava, porque eu não sabia o que é que tinha passado lá, não é? Pois. Simplesmente sabia que ela ia avisar do macaco Pois. e não sabia de mais nada. Mas os meus filhos começaram logo a gritar, a dizer que o homem está a atacar a mamãe. Eu tentei sair e eles não me deixavam sair. Pois. Mas entretanto, Eles estavam tinha com a medo, talvez, Já, não é? estavam com medo. Normalmente já atacar a mamãe, vinha atacar o pai também, não é? A Isabel, obviamente, quando vinha a correr, não sabia o pequeno drama que estava a acontecer dentro do carro, com o seu marido e com os filhos. Portanto, era mesmo uma correria para chegar ao carro e Bem, nada eu mais. não corri, eu voei. Ah. Naquela altura era uma moça jovem, eu voei. Mas naquela aflição, sabendo que a qualquer momento o macaco podia aparecer e fazer a mim o que tinha feito à senhora no dia anterior, eu, em vez de entrar pela porta do passageiro, fui por lá da porta do chofer. Quando é que o Joseph percebeu que o homem não tinha intenções de agredir a sua mulher? Foi já depois dela estar sentada, Depois não é? ela está sentada já dentro Pois. do carro. E ela começou a lhe explicar? Não, quer dizer, foi mais o homem a acenar, quando eu vi o homem a acenar, Pois. Sim, viu aquele que não era o que inimigo. não era inimigo, não é? Isto é uma história de veras engraçada, não é? É este o fim? Acaba aqui ou como é que é? Não, O que é que aconteceu? bem, Ainda há mais? pois, porque depois quando o Zé arrancou, o macaco saltou na cena onde é que ele veio. O macaco estava ainda Sim. ali? Saltou para cima do carro. Se eu tenho feito aquilo que o meu marido queria, dar a volta ao carro e entrar na porta do passageiro, ele tinha-me atacado. Tinhas encontrado o macaco? Tinha-me encontrado mesmo ali de cara a cara. Finalmente tinhas encontrado o macaco. O José, obviamente, que arrancou com toda a Arranquei força, com foi? toda a força e depois, como vi que ele não largava, então apliquei o travão no carro e sacudi-o. E então foi daí quando ele saiu. Vocês deixaram atrás um homem e um macaco? Yeah. Já alguma vez pensaram que poderá ter acontecido ao homem? Não, não faço ideia bem. Ele tinha um pau na mão. Com certeza que ele se defendeu. Se o macaco atacou a ele. Ok. Muito obrigado aos dois por me terem contado esta Ai, história. não, obrigada, mãe. Muito obrigada. O homem e o macaco ficaram atrás. É uma história que não se pode esquecer. O nosso júri já está a ultimar os seus apontamentos, a planear as suas reações e nós estamos muito curiosos porque queremos saber o que é que eles pensam dessas histórias. O suspense e o bom humor continuam já a seguir. Ora bem, júri, 3 histórias, 3 situações, todas elas interessantes, mas diferentes em termos
do critério que nós mencionámos no início do programa. Suspense, invulgaridade e humor. Primeiro, vamos à história do carro dos bombeiros. Eu começo por pedir a reação da Ana e depois a Isabel e o Valdemar podem continuar. Carro dos bombeiros, Ana. O que eu achei mais interessante na história foi o facto de o Sr. Melo, no meio deste presente tão original que recebeu, achar que, primeiro, o condutor estava perdido, segundo lugar, que tinha uma grande falta de educação a invadir-lhe a propriedade a alta velocidade. E só por isso é que acho que a história vale os 8 pontos que eu lhe atribuí. Quanto a mim, o principal desta história, e que ninguém está a perceber, é o facto de ele fazer anos e mais que 25. Quanto mais anos se faz, mais perigo há por causa das velas. Ora, aí está porque oferecer ao Sr. Melo o carro de bombeiros. Por isso, eu dei 8 pontos. Bom, e eu com esta história fiquei verdadeiramente surpreendido porque não fazia ideia que se podia comprar um carro de bombeiros. Esta história deu-me uma ideia magnífica. Vou comprar uma ambulância para chegar sempre a tempo ao trabalho, quando tiver coisas urgentes. De facto, foi uma história muito gira, uma história diferente e, claro, um dia de anos diferente. Aqui deixamos então também os parabéns ao Sr. Melo e gostava de ver para o ano o que é que lhe vão oferecer. Depois de um carro de bombeiros, se calhar algum jacto. E por essa razão, dei-lhe 7 pontos. Ora bem, 23 pontos para o carro dos bombeiros. História da pombinha, Isabel. Quanto à história da pombinha, eu gostei bastante dela, até porque gosto imenso de animais. Esta pombinha foi ter com a Dona Carmela, e por como começava o nome dela, por um C e um A, a pombinha pensava que era a Catarina, porque é uma pombinha da Catarina, as pombinhas da Catarina. E então, como eu gostei muito desta história, a pombinha é muito querida, eu dei um 9, pela ternura. Uma história interessante, uma história de uma pombinha às 2 e tal da manhã, ou às 3 da manhã, depois das festas do Espírito Santo. De facto, é uma história cheia de ternura. Uma pomba que encontrou uma casa onde certamente vai morar até aos seus últimos dias. E por ser uma história com tanta ternura e que envolve a pombinha, eu resolvi dar 8 pontos. Quanto à minha história, não é terna, não é tão humorística como a primeira, mas é sem dúvida terna, mas tem também um sentido de carinho. Há um lado humorístico, no entanto, que eu presenciei na história, que é o padre tem solução para tudo. E a primeira reação da senhora foi consultar o padre sobre o mistério daquela pomba, que é um símbolo do Espírito Santo. Por esse carinho e por essa forma de encontrar uma solução, a história, para mim, vale 7 pontos. Muito bem, 24 pontos para a pombinha. História da viagem, história do macaco que aconteceu à família Santos. Valdemar. De facto, uma história carregada de graça. Começa logo por encontrarem um macaco em pleno Estados Unidos, que me deixa até a pensar, qualquer dia, se calhar, ainda vai aparecer algum macaco noutra posição nos Estados Unidos, não é? Uma história gira porque ela vinha a fugir de um indivíduo com um taco de beisebol, que afinal vinha para ajudar, mas a família entrou em pânico porque pensava que era o contrário, que a estavam a atacar. E por ser tão engraçada a história e tão bizarra, por isso resolvi dar a pontuação máxima de 10. Valdemar também é a minha história preferida e, para além de um mundo cheio de macacos, acho que se calhar vivemos numa selva mundial sem nos termos apercebido disso. É a minha história preferida também. Pergunto-me, se calhar uma banana talvez tivesse resolvido o assunto, ou até talvez não. Seja como for, a história merece, sem dúvida, 10 pontos. Pois isto de ser a última faz com que eu diga que concordo plenamente com os meus colegas e esta história é sem dúvida bastante engraçada. Mas o que me chamou muito a atenção também foi o facto deste macaco conseguir fazer a Isabel voar. Porque eu nasci numa terra de macacos e nunca voei, nem nunca vi ninguém voar por causa dos macacos. Portanto, eu decidi dar 10 pontos também a esta história. 30 pontos para a história do macaco. Ora bem, 3 histórias com resultados diferentes, mas, no nosso entender, todas elas vencedoras à sua maneira. Queremos agradecer ao júri que esteve aqui a participar connosco e a vocês todos que nos fizeram companhia durante esta meia hora. Esperamos que tenham apreciado as histórias que me contaram. Até à próxima.